BAP toma decisão e deixa a torcida do Flamengo irritada. Baixa procura de ingressos no clássico contra o Vasco causa surpresa e deixa parte do Maracanã fechada. Alexandro preocupa para jogo decisivo na Libertadores. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Ah, Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Olha, gente, desfalque certo contra o Vasco, o lateral esquerdo Alexandro é dúvida para o jogo decisivo contra a LDU lá em Quito, no Equador. O lateral sentiu dores no jogo contra o Juventude. Será preservado desse jogo de amanhã contra o Vasco, Maracanã, Campeonato Brasileiro, mas ele pode ser desfalque, inclusive nesse jogo da Libertadores da América. E aí, com isso, o técnico Felipe Luiz já pode lançar o Ayrton Lucas nesse jogo contra o Vasco, já para preparar o lateral, né, deixar ele de sobreaviso se o Alexandro não conseguir se recuperar das dores. Ele tem um edema, ele não tem lesão, ele tem edema, é diferente, mas ele sente dores, né? Dores que o tiraram da partida contra o Juventude. Ele não participou da atividade de hoje, aquela atividade decisiva para o Felipe Luiz fechar aí o grupo de jogadores que irá a campo amanhã contra o Vasco nesse clássico, né? Quando ele fecha a lista dos relacionados, né, dos 22 jogadores que vão ao jogo. Então, o Alexandro está fora do jogo de amanhã e preocupa para o jogo do meio de semana pela Libertadores da América. O Flamengo precisa pontuar lá no Equador contra a LDU. Bom, nosso próximo assunto é um assunto polêmico que vem gerando muita discussão, não só nas redes, mas também na rua, bate-boca entre a torcida, alguns jornalistas, inclusive, vêm batendo, martelando muito a cada jogo do Flamengo, porque o Maracanã está vazio. O Maracanã não consegue mais ficar cheio em jogos do Mengão. E aí, muita gente perguntando, né, o que está vendo? Será que é o preço dos ingressos? Será que é a biometria? Né, a dificuldade do torcedor comprar ingresso nessa nova gestão? E aí? E aí o BAP está numa encruzilhada. Inclusive, alguns pares, inclusive do novo presidente do BAP, pensam contra essa forma do BAP de não baixar o preço, de não diminuir, né, o valor dos ingressos. O próprio BAP disse em entrevista após o título do Campeonato Carioca que não vai baixar o valor do ingresso porque o Flamengo tem aí um time muito caro. E para o torcedor ver esse time em campo, ver o time dando espetáculo, com salário, enfim, tudo isso envolve grana. E para manter esse time aí, o Flamengo precisa aumentar o valor da bilheteria e não vai mexer, não vai diminuir, o que vem causando irritação em alguns torcedores. Inclusive, se vocês repararem alguns jogos do Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e até mesmo o jogo da Libertadores, tiveram setores fechados, né, porque não venderam ingressos para aquela área. E aí o BAP vem encontrando uma certa resistência e disse que não vai mudar. Tomou essa decisão, não vai mudar a sua postura, vai continuar com ingressos caros, porque precisa aí, né, ter dinheiro de ingressos para conseguir ter aí esse time estrelado, né, essa folha salarial altíssima. E aí, como é que fica? Como é que faz para resolver? O jogo do Flamengo agora vai ficar vazio, os estádios, tem muita gente reclamando, não é só o torcedor, inclusive a gente de dentro do Flamengo, a gente que está lá com o BAP também está reclamando, mas quem manda ele é o presidente e ele não quer diminuir. Para o torcedor ter uma ideia, foi divulgado hoje, né, a cota dos valores dos ingressos entre Flamengo e Corinthians no próximo dia 27, 4 da tarde no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E a gente tem aqui o setor norte, que é o mais barato, né, sempre é o mais barato nos jogos do Flamengo, para o sócio torcedor Nação Maraca 1. Paga R$25, Nação Maraca 2 paga R$35, Nação Maraca 3 paga R$40 e o público geral paga R$100.
Setor Sul, Nação Maraca 1, 20, Nação Maraca 2, 28, Nação Maraca 3, 32, público geral 80. Leste Superior, Nação Maraca 1, 30, Nação Maraca 2, 42, Nação Maraca 3, 48, público geral 120. O Leste Inferior, Nação Maraca 1, 35, Nação Maraca 2, 49, Nação Maraca 3, 56, público geral 140. E aí o Espaço Flamais, no Leste Inferior, R$200. Oeste Inferior, Nação Maraca 1, 45, Nação Maraca 2, 63, Nação Maraca 3, 72, público geral 180. O Espaço Flamais, na Oeste Inferior, R$200. Maracanã Mais, o Nação Maraca 1 paga R$181, Nação Maraca 2, 223, Nação Maraca 3, 245 e o público geral R$500. Lembrando que pode pagar meia, tá, gente? Então, tá realmente absurdo o valor dos ingressos cobrados aí pelo Flamengo em jogos em que o time é mandante. E ainda falando sobre essa questão, Vasco e Flamengo será um clássico esvaziado, né? E alguns setores fechados por causa aí da política dos preços indecentes dos ingressos. Os valores para o jogo, para esse clássico, vão de R$120 a R$400, mais taxa para o público geral, né? E aí o BAP, nada vai fazer com que o BAP mude de ideia. Nesse caso aí, quem precifica os ingressos é o mandante, que é o Vasco, né? O clássico é Vasco e Flamengo, e aí no segundo turno o Flamengo vai colocar aí o seu valor para o seu ingresso. E a baixa procura de ingressos para Vasco e Flamengo causa aí uma surpresa nos dois clubes e o fechamento do setor leste superior, ou seja, o leste superior vai ficar fechado no clássico Flamengo. É horroroso ver o Maracanã desse jeito, né? A gente não vê mais aquele Maracanã lotado, que não tem mais espaço para nada, a torcida gritando, cantando, empurrando. Aí você vai ver 30, 40, 50 mil no máximo aí. Esse jogo, Vasco e Flamengo, amanhã, a gente não deve ter nem 30 mil. Olha isso, gente. Nem 30 mil, menos de 25 mil ingressos foram vendidos para o jogo de amanhã. Pode alavancar neste sábado? Pode. Muita gente pode comprar? Pode. Mas nesse momento, menos de 25 mil ingressos foram vendidos. Nós estamos falando de um Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. Nem os setores norte e sul foram esgotados ainda. A coisa tá feia, hein? E só vai piorando essa questão aí dos ingressos, né? A expectativa era de 50 mil amanhã nesse clássico, mas será muito difícil bater a meta. Acho que se bater aí um pouquinho mais da metade, 28, 30 mil, pode aplaudir, bota a mão pro céu. O Vasco entende que o jogo vai pelo menos se pagar e não dará prejuízo. Ainda tem isso, né? Imagina você fazer um clássico Flamengo e Vasco, Maracanã, né? Num sábado, Campeonato Brasileiro, e aí você ter prejuízo, você nem conseguir tirar o valor do aluguel do Maracanã, o operacional, os seguranças, enfim, é realmente complicado. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa questão do ingresso, que tá dando o que falar, principalmente o lado do BAP. O BAP, quando assumiu o clube, ele fez tudo diferente em relação ao Landim. O pessoal ainda reclamava dos ingressos com o Landim, que era caro e tal, mas o BAP conseguiu aumentar ainda mais, né? Aumentou o ingresso e o torcedor tá pagando caro. Além de pagar caro, o Maracanã tá vazio, tem setores fechados. É um problema que a gente precisa resolver, que a torcida ganha jogo, né, gente? A torcida empurra, a torcida canta, a torcida vai lá, dá o seu show, faz a sua festa, impõe respeito, né? Bota medo nos adversários, principalmente os que vêm de fora. Então é um problema aí que a gente vai precisar resolver. O próprio Danilo, no jogo contra o Juventude, falou sobre esse tema e disse que não é legal ver o Maracanã vazio, né? O Flamengo não combina com o Maracanã vazio. Então é um problema que a gente torce aí para que a diretoria resolva. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!